Jogo de tabuleiro, ainda existe isso? João, direto aqui da BGS 2017. A gente sabe que aqui é uma feira de videogame, né? Então você vai ver muito disso aqui. Mas também tem board game ou jogo de tabuleiro, você prefere como você chama. A gente tá aqui com o Felipe Vinha, né? Jornalista e especializado nessa parte de mercado que muita gente acha que não existe, mas existe. Está em voga e está muito alto. Inclusive tem um stand aqui da Copag com jogos e coisa e tal. E, cara, a começo de conversa, desde quando os board games estão de volta? Porque eu vejo uma galera jogando, mas eu não sabia que estava tão forte o mercado. Os board games assim, tiveram um movimento de retorno aí mais ou menos no final dos anos 80 e 90, quando tiveram aí os chamados Eurogames, né, que foram jogos que vieram da Europa, são considerados o berço, a Europa é considerada o berço desses jogos modernos, né, com mecânicas diferentes. Então a partir daí isso começou a voltar a crescer, né, e claro, como tudo se espalhou pelo mundo, e hoje a gente tem produção de board game moderno em todos os lugares do mundo, Estados Unidos, Brasil inclusive. Inclusive, alguns board games atuais, eles são derivados de jogos de videogame. Eu já vi algumas coisas assim, mas é meio que uma linha, os caras estão seguindo por esse lado mesmo, deixando analógico os jogos. Isso está acontecendo bastante, principalmente com marcas famosas. A gente tem board games de Gears of War, Assassin's Creed, Doom. E isso é uma forma não só de trazer gente nova pro hobby, mas também agradar aquela galera que já curte videogame e curtir também um board game bem feito daquela marca, sacou? Eu vejo muito board game baseado em filme também, né? E eu lembro que eu fui com a minha namorada num café de board game esse negócio, e aí tinham board games inspirados em RPGs também. O que é estranho, porque na verdade o RPG veio do board game, né? Eu lembro que é do Chainmail lá, e aí criaram o D&D em cima disso e falaram, nossa, quer um board game de D&D ou de Pathfinder? Eu falei, nossa, board game de Pathfinder? Que estranho. Não tem muito um consenso sobre quem veio primeiro e quem gerou quem, né? Mas tem muitos board games hoje que são inspirados em RPG e vice-versa também, né? E tem alguns que misturam conceitos, né? Que é o chamado Dungeon Crawler, né? Que é o gênero de masmorra, de explorar masmorra. Tem jogos de tabuleiro de Dungeons & Dragons, por exemplo. Então as coisas meio que se misturam hoje em dia. Um negócio que eu acho que onde a gente começou a conversar antes de pensar essa pauta era, vamos falar de board game, mas vamos falar do quê? Tem jogo de anime de board game? E de uma resposta sim, não só tem, como tem um jogo brasileiro de board game. Não deve ser um só, deve ter mais. Mas a gente tá com um jogo aqui pra falar que é um jogo board game brasileiro baseado em anime. Como é o nome dele? Anime Saga. É um jogo brasileiro, Saga. 100% nacional, produzido por um designer brasileiro. Michael Alves, e desenhado também por artistas brasileiros. Ele é um jogo que ele simula um episódio, um seriado de anime, onde protagonistas de diversos gêneros de anime, eles lutam para ser o personagem principal dessa saga, entendeu? Então aí a gente tem o cara que é o ninja do Naruto, a gente tem a guerreira, a gente tem a guerreira medieval que é a do Fate. Mahou Shoujo, tem a Mina Mágica. Sim, tem a garotinha mágica. Então você luta, as cartas são os episódios, tem os dados para os combates. Cara. Bonito. E aí você luta entre os episódios, é marcador de vida, é uma bala, parece uma bala. Essas são cartinhas de habilidades e tal, tem vários componentes, tem as fichas de personagens, tem um tabuleirinho que você marca lá os pontos de vida e as cartas que delimitam os episódios. Inclusive tem um conceito interessante, porque você vai abrindo os episódios nas cartas e aí no tabuleiro tem episódio atual, próximo episódio e o spoiler, que é como se fosse a revistinha de anime saindo e entregando que tem aquele spoiler sobre isso, exatamente. Aí, por exemplo, esse personagem é um ninja, né, no melhor estilo Naruto. O estudante genérico de anime... genérico de colegial. De anime colegial, estudante, né? O prodígio. Tem um negócio que eu tenho muita dúvida em relação a board games no geral. Porque assim, se você, por exemplo, cara, você entende do negócio e tal, você tem os jogos, você já sabe jogar. Quanto tempo pra você chegar comigo e com o Cleiton agora, vamos jogar isso aqui. Quanto tempo a gente precisa pra aprender e realmente jogar antes de, sabe, o tutorial? Você explicando.
Então, quando a gente senta na mesa, a fase de aprendizado, ela acontece muito mais enquanto você está jogando. Porque a pessoa vai explicando a regra e você não vai gravar 100% daquelas regras naquele momento, entendeu? Então você pega o básico da mecânica e vai descobrindo o jogo. Então o ideal é você jogar uma partida inicial e aí outro dia ou logo depois jogar uma partida mais completa já conhecendo o jogo, né? Pra você ter uma experiência de verdade. Tipo um RPG de mesa mesmo, né? Que às vezes o pessoal fala, sempre tive curiosidade de ver como é que faz. Cara, vamos jogar, aí você vai ver como é que funciona o negócio, e aí depois você... É muito mais fácil do que eu ficar explicando as regras. Muito mais fácil você jogar e ir conhecendo. Aprendendo enquanto joga do que o pessoal ficar horas e horas te explicando, né? E aí a duração dos jogos depende muito. Por exemplo, o Anime Saga, ele dura entre 40 minutos e 1h30, dependendo do grupo que está jogando. Rapidinho até. E você consegue jogar sozinho também? Alguns jogos têm modo solo. Esse não. Esse não, mas alguns jogos têm modo solo. Mas é isso aí, pessoal que quer aprender, ficou interessado em Anime Saga, né, dá uma procurada, você vai achar em lojas especializadas, dá uma googada lá que você vai achar bastante coisa sobre ele na internet. E o pessoal que quiser aprender mais sobre board games em geral, onde eles podem achar? Tem lá o nosso canal, o Turno Extra, uma busca no YouTube você encontra aí. A gente tem tutoriais, entrevistas, ensinando jogos, outros detalhes sobre board game, principalmente para quem quer entrar agora nessa área. É isso aí, brigadão, Vinha, pela entrevista. Valeu, galera. Switch On, oferecimento do Mercado Livre aqui na BGS 2017. Até a próxima.